esse é mais um bate-papo acadêmico, hoje recebendo a estudante de enfermagem, Keliane, que faz um estudo sobre o tabagismo na terceira idade. Um estudo que nós advogamos ser bastante importante, porque todos os esforços que lancem olhar sobre a terceira idade no Brasil, onde a velhice é negligenciada, eles são importantes. De já, você está de parabéns. Mas a minha pergunta é, quais são os impactos do tabagismo na terceira idade? Bom, boa tarde. O impacto, porque o tabagismo já é um grande fator de risco para inúmeras doenças, como as doenças cardiovasculares, as doenças renais. Ele contribui para o aceleramento do envelhecimento e das modificações que ao longo dos anos o corpo humano vai tendo. O cigarro em si, quando ele é aceso, ele é liberado mais de 4.700 substâncias tóxicas. Dessas, 43 têm um poder cancerígeno. Por exemplo, o câncer de boca, de pulmão. E isso agrava com as patologias de base que nossos idosos estão tendo. Aí, patologias de base, em geral, quais são as mais hipertensão, diabetes, problemas renais, isso, e problemas respiratórios. E no nosso estudo, teve muito paciente também com problema psiquiátrico, e que estudos revelaram que o problema psiquiátrico também é um grande acelerador, o tabagismo age como um grande acelerador. Qual é a realidade do idoso hoje? Ele fuma muito? Hoje, na instituição que a gente pesquisou, a gente teve como resultado que eles fumam de 1 a 5 cigarros por dia, que iniciaram a vida fumante antes dos 15 anos, que a maioria, 70%, é do sexo masculino, que a maioria também desses idosos são pouco, os familiares visitam pouco raramente eles. O que isso despertou a gente, porque ele já está ali numa casa que ele é inserido, às vezes ele não quer estar ali, mas ele é inserido ali, porque às vezes não tem um parente, às vezes tem e o parente não quer cuidar. E o Estado vem e acolhe esses idosos, mas às vezes eles se sentem muito só. Um relato deles que a gente teve também, na hora de preencher o formulário, numa conversa, eles falaram que o cigarro é uma satisfação para ele assim, porque como ele já não tem ninguém, está naquele meio que não conhece, às vezes eles não se interagem muito bem. Tem o individualismo de cada um, tem a revolta de cada um. E a gente aí como enfermeira, a gente atua exatamente nisso, inserindo ele em grupos, fazendo terapias com ele, terapias como dinâmicas para interagir um com o outro. Ele possa socializar, exatamente. Né? E encontrar na socialização uma saída para aqueles espaços vazios que ele preenche com cigarro. Exatamente, que a gente sabe que não é bom. Mas é muito interessante que seu estudo também foi feito numa instituição de longa permanência, porque vocês partiram da hipótese de que estava diretamente associado ao abandono. Como é que vocês verificaram isso? De fato é o abandono ou ele é só um dos componentes? Ele é só um dos componentes, porque quando aquele resultado... Eles já entraram na velhice fumando? Isso, exatamente. Quando eles começaram? Antes dos 15 anos de idade, bem novos. Aí a gente vê outra coisa. O que é que está aí despertou a gente? E o que é que está relacionado a isso? O fator socioeconômico baixo. Às vezes, o trabalho deles qual era? Era ajudar os pais na roça. E isso era favorável para eles. Até no nosso resultado também, a gente colocou qual foi o motivo que ele começou a fumar. A gente teve esse despertar. E um deles foi o acesso pelos pais, influência pelos pais. Interessante. Quais os cuidados, para além do reforço com a socialização, do ponto de vista clínico, possíveis para tratar o tabagismo na terceira idade, visto que existem vários tratamentos, né? Inclusive o SUS dispõe uma larga rede de apoio ao tabagismo. Isso. Uma grande dificuldade que a gente tem é exatamente essa busca dessa cessação. Saciar a vontade, né? Exatamente. A gente tem uma dificuldade, aquilo. A pessoa às vezes tem vontade, mas não é só a vontade. Outras coisas caminham junto. Às vezes eles têm a oportunidade, mas às vezes eles não querem também, já com já têm os seus pensamentos feitos, não querem mudar o hábito deles. Aí a nossa dificuldade é essa. Claro que não são todos. E a gente age exatamente como?
nesse cuidado, nessa assistência diferenciada, buscando o que esse idoso está precisando nesse momento. A gente pode evitar, a gente pode tirar os cigarros todos de uma vez? Não pode, tem que ser gradativamente. Aí vai o auxílio da psicóloga, a terapia ocupacional, entra o médico, é como a gente trabalha, né? Equipe multiprofissional. É um auxiliando o outro, um ajudando o outro. Que é mais fácil para quem tem acesso, né? Esses Exatamente. atendimentos, essas coisas todas. Exato. Hoje a legislação ela é muito ácida, né? No sentido de inibir o hábito do fumo. Você não pode fumar em determinados locais públicos. Aliás, em locais públicos, a produção do cigarro é altamente taxada com impostos, dificultando inclusive a própria indústria tabagista, que é uma indústria muito forte no Brasil. Mesmo assim, as pessoas continuam fumando. Qual é a realidade do tabagismo no Brasil hoje? Hoje, o tabagismo atinge várias faixas etárias, tanto os adolescentes, que a gente vê muito que está crescendo o número de jovens fumantes, os adultos jovens e os nossos idosos. O tabagismo, ele, como eu falei anteriormente, ele acelera o envelhecimento e é um fator de risco para inúmeras doenças. No Brasil, tem muito a questão também do mercado ilegal, né? As barreiras que o cigarro chega até aqui, sem ser os produzidos aqui no Brasil, os de fora. E os nossos governantes, a gente ganha imposto através dessa venda ilegal. E é um movimento, é como você falou, é um mercado muito forte. É um mercado muito forte. E isso em locais fechados, evitar isso aí foram conquistas para melhorar também, porque a gente sabe que tem o fumante passivo e tem o ativo. Você tem a escolha de fumar ou não, mas eu prefiro não, entendeu? Aí, exatamente isso. Como uma pessoa que estuda o tema, qual é a tendência? A tendência é aumentar os fatores de proibição, de proibição e de inibição da prática do tabagismo ou não? Com certeza, mas sempre vai ter os clientes. Porque, como eu lhe falei, não é uma questão, é só eu querer deixar de fumar. Não é assim. São outros fatores relacionados. Por isso que não é fácil deixar de fumar. Não é fácil, mas é possível. E a gente vê que a tendência é quantas pessoas morrem precocemente por um fator de risco, o tabagismo, o cigarro. O teu estudo, você pretende continuar? Para onde é que vai essa pesquisa agora? A gente já defendeu ele, tivemos uma nota muito boa. A nossa busca agora é uma publicação. E posteriormente, eu também, com essa pesquisa, eu despertou o olhar para pesquisar a relação do cigarro nos jovens. Que hoje a gente vê que está muito... E nossos resultados mostram isso, que a maioria dos nossos idosos começou a fumar antes dos 15 anos. Aí por que esses jovens estão tendo o acesso, 15 anos, com tantas barreiras que são implementadas, mesmo assim ele tem o acesso? O cigarro continua seduzindo. Né? Exatamente. Bom, é isso. Agradecer você, parabenizar pelo estudo tão importante, né, para a saúde, sobretudo dos idosos, do pessoal da terceira idade. Dizer que o bate-papo acadêmico dessa semana termina aqui. Na próxima semana nós teremos mais e aguardamos a sua audiência. Vamos continuar gravando aqui da Livraria Universitária, que muito gentilmente nos cede o espaço.